O que é que Deus espera de seus filhos? O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? O que Deus quer que você faça? Qual deve ser a sua reação à ação salvadora de Deus? Nós nos perguntamos bastante isso aqui. Eu percebi hoje que é um tema recorrente, porque afinal de contas, quando lemos a Bíblia, nos deparamos sempre com a ação salvadora de Deus, e aí nos perguntamos, o que devemos fazer então? Ou nos deparamos diretamente com mandamentos de Deus. E, de novo, revisamos a nossa vida e perguntamos o que devemos fazer e como devemos encarar esses mandamentos, como devemos nos portar diante dos mandamentos. Ontem mesmo a nossa reflexão foi sobre qual é o maior dos mandamentos, que mandamento seria mais importante. E vimos Jesus falando que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre tudo. Bom, esse raciocínio de hoje, esse pensamento de hoje vem da nossa leitura de hoje da Bíblia 365. Hoje nós lemos o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 12, a partir do versículo... Você quer que enxergue o versículo sem óculos também, né? O versículo não dá, calma aí. Marcos 12, do 38 até o 13. E ali no comecinho da nossa leitura de Marcos 12, nós temos Jesus falando para os discípulos tomarem cuidado com aquelas pessoas que querem parecer boas. Cuidado com os mestres da lei, que se preocupam com a aparência. Jesus sempre critica os mestres da lei e sempre fala para os discípulos tomarem cuidado com eles e para nós não nos importarmos com a aparência, mas sim com o conteúdo. E nesse raciocínio de cuidado, Jesus vai falar sobre bens, sobre valores. Cuidado com os falsos mestres, porque eles estão preocupados com bens. Eles parecem justos, mas no final das contas eles fazem tudo por dinheiro, eles enganam as pessoas. E fala aqui que ele toma indevidamente a propriedade da viúva pobre, né? Que ele, embora pareça ser um santo, ele age em nome do dinheiro. E em seguida, Jesus faz uma ação inesperada. Porque nós sempre vemos Jesus fazendo várias coisas, né? Jesus vai ao templo, ensina, fala da lei, fala dos profetas, ele fala da vida do povo, ele ensina através de parábolas. E para mim, se você lê um texto que tem Jesus, a pergunta que mudou a minha vida quando um professor de pregação fez para mim é uma pergunta muito simples, é o que Jesus está fazendo? Me lembro que o professor Adrien, lá no seminário, fez essa pergunta e eu estava fazendo um sermão naquela semana que tinha um monte de ideias boas na minha cabeça, né? Mas eu não me preocupei com isso. O que é que Jesus faz naquele texto? Qual é a ação de Jesus? E desde então eu procuro sempre o que é que Jesus está fazendo. E às vezes nós estamos olhando para uma cura, mas Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus estava indo atrás de alguém que ele queria curar. Jesus estava conversando com uma pessoa. E o que é que Jesus está fazendo? Ele está revelando o que na conversa e tudo mais. E esse texto de Marcos revela que Jesus está fazendo uma coisa que eu e você não esperamos que ele faça. Depois de falar, de tomar cuidado, de falar sobre valores, sobre dinheiro, sobre riqueza, Jesus se assenta na entrada do templo, na onde fica a caixa de ofertas. E Jesus fica parado, olhando as pessoas entregarem suas ofertas. Não sabemos quanto tempo Jesus ficou ali, mas dá a impressão dele ter ficado um bom tempo, porque o texto diz que ele viu várias pessoas depositando suas ofertas. Inclusive várias pessoas ricas depositando suas ofertas. Mas para mim é surpreendente demais olhar para Jesus e imaginar Jesus, ainda mais no Evangelho de Marcos, né, com esse frenesi todo, Jesus parado, sentado, olhando as pessoas entregarem oferta. Qual o interesse de Jesus nisso? Por que esse texto vai trazer Jesus com essa preocupação?
Por que é que Jesus não está preocupado com as outras coisas? Por que é que Jesus não está pregando? Por que que ele para? E por que que Marcos registra isso? Por que chega até nós essa importância da oferta? É um tema que nós temos muita dificuldade em abordar, porque, afinal de contas, falar de dinheiro é sempre delicado, não é? Parece que Jesus quer outras coisas da nossa vida, ele quer a nossa alma, ele pode querer até um pouquinho do nosso tempo, do nosso trabalho, mas nosso dinheirinho, né? Nosso rico dinheirinho, não. E aqui Jesus para e fica olhando as pessoas depositarem o dinheiro. E quando chega uma viúva pobre, que tem 2 moedas pequenas, de pouco valor, e deposita as 2 moedas, Jesus chama os discípulos e fala: venham ver isso aqui. Isso aqui é importante. Essa mulher entregou mais que os outros. Os ricos deram uma grande oferta, mas era uma pequena parte de tudo que eles tinham. Essa mulher pobre entregou tudo que tinha. Então, se eu tiver que responder a pergunta que eu fiz para você, o que é que Deus quer de nós? A resposta é tudo. Tudo. Deus quer tudo. E eu não estou falando para você vender todas as suas coisas e entregar numa igreja, mas Deus quer todas as suas coisas para Ele. Tudo na sua vida tem que ser dele. Tudo que você tem que ser dele, tem que servir para Ele. Se você pertence a Ele, tudo que você tem pertence a Ele. Se Ele é o rei da sua vida, Ele reina sobre todas as suas coisas. Não tem nada na sua vida que possa ficar de fora do reino de Deus, do reinado de Cristo sobre você. Ele está interessado, sim, nas coisas que você tem. E eu costumo até falar com os irmãos quando falamos de dízimos na igreja, que nós praticamos o dízimo e o dízimo é 10% do que ganhamos, mas eu costumo falar para dar um susto, né, que Deus não está importando, Deus não está interessado ou se importando com os 10%. Isso é o que menos importa. O que mais importa é os 90% que ficam com você. O que é que você faz com sua vida? Porque a sua vida é dele. Seus recursos são dele. Mas me parece que nesse texto aqui, Jesus também diz que a forma como ofertamos demonstra o quanto valorizamos ele, o reino dele, a obra dele, a vontade dele, e quanto demonstramos que estamos desapegados com o dinheiro. E quando nos desapegamos do dinheiro, o que nos resta? Onde fica a nossa segurança? Em quem confiamos? Quando nos desapegamos do dinheiro, nos resta Deus. E Jesus está demonstrando que isso é importante. Que talvez eu e você precisemos de vez em quando fazer alguma ação para mostrar para nós mesmos que o dinheiro não manda na nossa vida. Em algum momento devemos nos surpreender saindo do normal, saindo do corriqueiro, saindo do que aqueles homens ricos faziam, de ir lá entregar uma oferta. Devemos nos surpreender fazendo uma doação generosa, surpreendente, que mostre para nós mesmos que nós mandamos no dinheiro e ele não manda em nós. Algo que dê um tapa na nossa própria cara, sabe? E que mostre para nossa carteira que ela pertence ao reino de Deus. Por mais que seja um assunto muito particular, delicado, porque você não deve fazer nada para se exibir também, né? Outra coisa que Jesus deixa clara. Eu quero que hoje você, olhando para esse texto aqui, imagine Jesus sentado, olhando a sua vida financeira. Eu imagino Jesus assentado, olhando a minha vida financeira, olhando como eu resolvo gastar o dinheiro que Ele me abençoa dando. Como eu tomo as decisões, o que eu faço com ele. Isso diz sobre o que vale para mim. Quais são as coisas valiosas, não é? Às vezes você tem uma dívida e se você recebe, a primeira coisa que você vai fazer é saldar aquela dívida. E depois você vai fazer outros projetos, mas porque isso demonstra que você tem valores na sua cabeça, né? Você tem prioridades. E qual é a prioridade do nosso rei nessa lista? Onde ele está? É muito constrangedor imaginar Jesus assentado olhando a sua carteira. Jesus assentado olhando a forma como você gasta o seu dinheiro.
como você investe, é constrangedor. Mas a Bíblia nos traz isso. E não por acaso, né? Hoje nós lemos muito, quem está lendo a Bíblia 365 leu muito sobre oferta. Porque nós vimos no livro de Números, né, todas as ofertas do tabernáculo e muita prata, muito ouro, mais de 250 animais ofertados. E você vê que Deus exige do seu povo uma oferta extravagante. Deus exige do seu povo que o seu povo entregue coisas valiosas, coisas importantes. Coisas que poderiam alimentar o povo, sustentar o povo, garantir a segurança do povo. E eu entendo que não é por acaso que Deus fala que Ele é a nossa segurança, Ele é nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Ele é. O dinheiro vai tentar tomar esse lugar. E de vez em quando a gente tem que fazer a nossa mente ser lembrada de quem é que é importante para nós. Eu espero que Deus nos dê maturidade para encararmos esse assunto tão difícil, tão delicado, para imaginarmos Jesus assentado, olhando a nossa forma de entregarmos nossa riqueza, nosso dinheiro, nossas ofertas, assentado olhando para a nossa vida financeira e que Ele possa encontrar louvor a Ele na nossa vida financeira, em tudo que temos, né? Além de tudo que somos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, que possamos aprender com esse assunto e que Jesus assentado olhando para como gastamos e como doamos possa ser uma marca sempre presente na nossa memória. Que Deus abençoe você. Até amanhã, se Deus quiser.